Minha amiga e meu amigo, eu já fiz essa pergunta e vou fazê-la novamente. Eu não sei se o ministro Alexandre de Moraes é fora da lei, débil mental, possuído ou os três juntos. Olha só, senhoras e senhores, esse camarada ele tem algumas atitudes que nem de longe encontram amparo no nosso ordenamento jurídico. É coisa tirada da cabeça dele, lustrada pelo seu autoritarismo, já conhecido do Brasil e agora do mundo. O alvo da tirania dele, mais uma vez, é o ex-assessor internacional do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, o senhor Felipe Martins. Felipe Martins vai ser submetido, no decorrer dessa semana, a um procedimento a ser realizado no Supremo Tribunal Federal. Através da sua defesa, Felipe Martins pediu a Alexandre de Moraes para que permitisse que ele circulasse em Brasília, haja vista que ele se encontra com tornozeleira e restrições de circular tão somente lá na sua cidade e para compromissos oficial pré-determinado por Alexandre de Moraes. Bem, Alexandre de Moraes não permitiu que ele pudesse circular em Brasília e acompanhasse os trabalhos que vai decidir se ele vira ou não réu. Olha o limite da concessão do Alexandre de Moraes. Permitiu que Felipe Martins deslocasse apenas fizesse deslocamento a 3 lugares tão somente: aeroporto, chegada, hotel e Supremo. Voltando do Supremo para o hotel. Do hotel, aeroporto, casa. Estranho, né? Pois bem, se você acha que essa delimitação é o estranho, agora vem outra. Completamente bizarra, típica de alguém que não está no seu estado normal. É alguém que é antissocial, num misto com debilidade mental e possuído demoniacamente. Olha só, Alexandre de Moraes proibiu que se faça filmagens do Felipe Martins. Mas essa proibição não é o Felipe Martins fazendo filmagem de si. É terceiros. A proibição de Alexandre de Moraes diz que, se for feita imagem de Felipe Martins, ele vai ser preso. Repito, não é a imagem do Felipe Martins fazendo. Se terceiros, por um acaso, fizer imagem de Felipe Martins vai preso. Minha amiga e meu amigo, a imprensa e as mídias alternativas vão estar na porta do Supremo esperando a chegada do Felipe Martins e vão tentar fazer imagens dele, porque é natural para fazer a matéria jornalística em relação ao julgado do dia. E aí, se algum veículo de comunicação filmar e expor essa imagem, quem vai preso? O jornalista não, Felipe Martins. Embora que ninguém devesse ser preso, porque essa medida não encontra amparo legal no nosso ordenamento jurídico. Eu repito. Como que Felipe Martins vai ter que andar agora? De burca? Vai ter que andar disfarçado? Para ninguém perceber que é ele não filmá-lo? Porque se filmá-lo, se um terceiro filmá-lo, ele vai preso? Aí eu te pergunto, é ou não é absurdo? Olha só, senhoras e senhores, se eu fosse Alexandre de Moraes a essas alturas, eu tratava Felipe Martins aqui, ó, com cafuné,
com massagem nos pezinhos, com uvinha na boca, com todo o mimo possível. Porque é esse camarada, Felipe Martins, que vai ferrar Alexandre de Moraes. E o próprio Alexandre de Moraes deu causa. E eu explico por quê. Já falei em vários vídeos, mas vale a pena repetir, massificar. Felipe Martins, como assessor internacional do governo Bolsonaro, foi acusado de viajar para os Estados Unidos para fugir da justiça brasileira. E essa suposta viagem foi noticiada pelo um ex-jornalista que fez uma matéria canalha, carregada de inverdades, atestando essa viagem essa que comprovadamente não ocorreu. O nome de jornalista que fez a matéria é canalha, e é canalha igual a matéria feita por ele, chama-se Guilherme Amado. Com base nessa informação de Guilherme Amado, essa reportagem, e outra informação, Alexandre de Moraes decretou a prisão de Felipe Martins, sobre a alegação de que o mesmo havia viajado para os Estados Unidos para fugir. Como que ele ia fugir, se ele não sabia que estava investigado? Como que ele poderia ser preso se em momento algum ele viajou para os Estados Unidos? Mas aí é que vem um ponto grave nessa questão. Suspeita-se que Alexandre de Moraes, numa cumplicidade com o delegado da Polícia Federal que presta serviço para ele, o senhor Fábio Shaw, contando com a colaboração de um funcionário do governo americano, falsificaram a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. E já está provado que esse documento, que atesta a entrada dele lá, foi forjado. E o oficial do governo que forjou já foi identificado. Trata-se de um brasileiro naturalizado americano que trabalha no setor de imigração. Foi justamente esse documento, mais a informação de Guilherme Amado, que Alexandre de Moraes buscou como base para decretar a prisão de Felipe Martins. Felipe Martins passou 6 meses preso. Desses 6 meses, 10 dias passou na solitária, na caixa forte, sem saber o que era dia, o que era noite, sem ver a luz. Dá a entender que Alexandre de Moraes queria torturá-lo para fazê-lo sugerir e propor ou aceitar uma delação premiada. Tudo estranho, né, senhoras e senhores? Mas ainda há um outro fato mais estranho que todas as estranhezas que eu mencionei aqui. Quando o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão do Felipe Martins sob a alegação de que ele havia ido para os Estados Unidos, o próprio Alexandre de Moraes tinha em suas mãos um documento que provava que Felipe Martins não saiu do Brasil no período alegado. Alegou-se que Felipe Martins esteve nos Estados Unidos no final de dezembro, com o objetivo de fugir do Brasil. E isso não foi verdade, porque a última vez que Felipe Martins esteve nos Estados Unidos foi em setembro de 2022, e não dezembro de 2022. E como que o Alexandre de Moraes sabia que o Felipe Martins não saiu do Brasil, mesmo assim mandou-o prender sob a acusação de que ele tinha saído? É que a geolocalização de Felipe Martins, que estava de posse do ministro Alexandre de Moraes na Polícia Federal, atestava que ele não tinha saído do Paraná, estado onde ele reside.
E como que é localizar, e como que se faz a localização através como é que se faz atesta que ele não saiu através da geolocalização? O telefone celular, de posse do seu dono, de acordo com a EBE, com a antena, todo deslocamento que ele faz é monitorado. A operadora tem todo o deslocamento, dia, hora, local, quanto tempo ficou naquele local, para onde foi, tudo, todo o deslocamento é monitorado através do aparelho de telefone celular da pessoa. É aí que se atesta a geolocalização. E a geolocalização atesta que Felipe Martins não saiu do Paraná para nada no período delegado. Repito, Alexandre de Moraes tinha esses dados. Mesmo assim, mandou-o prender. E agora quer julgar para humilhar. Certamente será condenado, não sei nem por quê. Não sei nem por quê. E, lamentavelmente, ele vai encontrar guarida e eco na sua voz, Alexandre de Moraes, em outros ministros do Supremo Tribunal Federal que endossam todos os arroubos autoritários dele. Agora, senhoras e senhores, lá no início eu falei que Felipe Martins vai ferrar Alexandre de Moraes. E vai. E vai. Toda essa trama que suspeita-se que tem a participação de Alexandre de Moraes caracteriza lá nos Estados Unidos crime contra a segurança nacional, porque falsificaram um documento relativo à entrada de uma pessoa nos Estados Unidos via serviço de imigração. Isso é muito grave. A pena para a pessoa envolvida nesse fato vai de 10 anos de prisão a prisão perpétua. Assim sendo, esse oficial do governo americano que colaborou com essa fraude não vai querer cair sozinho. Ele vai querer pegar pena mínima. Não vai querer pegar pena perpétua. E para pegar uma pena mínima ou mais branda, abaixo da perpétua, ele vai ter que colaborar. Vai ter que falar para quem ele trabalhou, qual era o interesse dele, quem foi os cúmplices nessa articulação, porque ele não agiu sozinho e não agiu por interesse próprio. Coincidência ou não, na mesma semana em que o nome de Felipe Martins foi inserido de forma fraudulenta nesse documento, o delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, que presta serviço para o Alexandre de Moraes, na mesma semana esteve nos Estados Unidos. E a certeza de que isso não vai ficar barato é que já está correndo um processo para apurar esse fato nos Estados Unidos. E lá, meu amigo e minha amiga, essa coisa é levada a sério. Lá não tem Xandão, lá não tem Flávio Dino, lá não tem Lula. A justiça lá é muito mais séria que a brasileira. Assim sendo, aguarde, espere e verá. Esse pessoal vai pagar caro pelas suas maldades. Muito caro. É por essa razão que eu acho que Alexandre de Moraes, se for confirmada a suspeita de que ele possa estar envolvido nessa trama, deveria tratar Felipe Martins com um pouquinho mais de carinho e não agir com o fígado, dobrando a aposta e fazendo as suas maldades. Só vai agravar ainda mais a sua situação, que já é desesperadora. Ele sabe disso. Ele não é tão bobo assim.